Esse tipo de conhecimento, de saber, ou seja, uma busca pela luz xamânica, né? Do que tanto Sandra como a Alexandra já falaram. Consequentemente, existe também o uso de Jurema nas cidades, né? Nos centros urbanos. A Jurema está sendo utilizada. E vejam bem, eu não estou dizendo que não, ninguém deveria fazer isso, que deveriam deixar esse conhecimento entre as comunidades nativas, mas que a gente tem que buscar justamente nessas relações com esses membros de comunidades nativas que saem e que de uma maneira muito generosa, né, contribuem para o nosso saber, né, contribuem para o nosso engrandecimento, para a nossa busca individual, espiritual. As comunidades nativas também, de alguma forma, têm que ser ressarcidas, elas têm que poder reencontrar o seu ponto de equilíbrio. E esse é um grande desafio. É um desafio para nós que trabalhamos com essas plantas de poder, com as plantas medicinais, com as comunidades indígenas e eu acho para as cidades em geral, para as pessoas que, como vocês que estão aqui, estão em busca da paz e do conhecimento. Então, muito obrigada pela atenção. Obrigado, Clarice. Eu passo então a palavra para o Dr. Régis Barbier. Bom, eu também agradeço à mesa e a todas as pessoas presentes, nos dando o motivo de conversar um pouco a respeito dessas plantas de poderes, as plantas que eu gosto de chamar de as plantas maestrinas, as plantas que ensinam. Desde já gostaria de destacar muito claramente que os conceitos que nós temos da realidade se revestem naturalmente sempre, até mesmo os conceitos científicos, de algo de misterioso, de algo de metafísico, de transcendental. O conceito, ele vive no tempo, no espaço, numa dimensão superior à da experiência em si. Ele sobrevive à experiência, adquire dimensões misteriosas e fantásticas. E do outro lado, a realidade é muito mais do que qualquer conceito que podemos ter em relação a ela. E nesse processo, como todos nós somos humanos, eu não vejo assim por que determinada cultura, determinada tribo, determinado agrupamento teria necessariamente o conceito essencialmente superior aos demais conceitos. Então eu acredito que todos somos uma tribo só, a tribo dos humanos, e que em contato com essas plantas psicoativas é um contato íntimo, pessoal, é um contato do homem que renasce cada vez que o ser humano utiliza essas plantas de uma maneira muito sagrada e muito própria. E que nesse processo cada um pode ensinar ao outro. E como muito bem falou a nossa amiga antropóloga, não existe mais hoje no planeta nenhuma tribo isolada que não tenha entrado em contato com os conceitos da civilização ocidental. Então não existe assim uma visão purista dentro da utilização dessas plantas, ao meu ver. E continuando, então, eu quero deixar claro que, do ponto de vista fenomenológico, o efeito dessas plantas de poder gira em torno de 3 fatores, de 3 pontos de apoio. O primeiro é a planta em si. Nem toda planta psicodélica é semelhante à outra, embora todos tenham um conjunto de efeitos semelhantes. Tomando-se LSD, que é uma substância química e não mais uma planta de poder, mas tirado e retirado de plantas de poder, como os derivados do ergo, tomando a mescalina na sua forma mais pura, cristalina, não é tão na forma do peiote do cacto de São Pedro, tomando a jurema com pérgamo, que é semelhante a chacrona, a psicotria viride com mariri, que é com a ayahuasca, se obtém experiências que têm as suas semelhanças e as suas dissemelhanças, não é verdade? Elas têm um núcleo conjunto, um núcleo em comum.
Então, a fenomenologia, o fenômeno da experiência em nós, na nossa cognição, na nossa psique, depende de 3 fatores. A planta em si, a qualidade da planta, a planta em si, a sua força, o tipo de planta, se é o cacto, se é o peyote, se é o São Pedro, se é a ayahuasca, se é a jurema. Eu tenho uma experiência ampla em todas elas, conheço e experimento a ayahuasca há mais de 18 anos, experimentei in situ nos lugares apropriados com indígenas mexicanos e americanos e com povoados peruanos, experimentei o peyote diversas vezes, me considero um conhecedor dessas plantas, acho que segue esse caminho, que é um caminho espiritual, revelado pelas plantas de poder com relativo sucesso. Além das plantas em si, o segundo fator é a pessoa. Evidentemente que quanto mais a pessoa tem um sistema de crença e valor, quanto mais a pessoa adere a uma fé, não é? Mas ela vai ter o conteúdo do seu fenômeno dirigido por essa fé. Eu não vejo como dar uma planta psicoativa a um budista convicta, fiel do Buda da compaixão, para ele ficar vendo um caboclo ou descobrir a Virgem Maria na sua admiração. Ele vai ver si o Buda da compaixão. Então, eu não vou tampouco analisar essa fenomenologia de conteúdo, porque eu sei perfeitamente que o conteúdo depende do que se acredita, do que se pensa com fé. O que se pensa, o que se acredita com fé, os seus próprios dogmas, a sua própria visão, sai e se mostra naquela experiência, porque a experiência é essencialmente psicodélica. E psicodélico significa revelar-se à mente. Então, a mente se revela. Mas o que se revela não é uma realidade estranha a nós, alienígena, é a nós mesmos, que nós tornamos visíveis, sensíveis, palpáveis, sensorial. É nós mesmos e nossas crenças que se torna, do ponto de vista fenomenológico, empiricamente subjetiva nas 4 dimensões do ser da experiência. Então, nós revelamos a nós mesmos. E o terceiro fator importante a determinar a qualidade, o fenômeno da experiência, é o contexto no qual se usa a experiência. Ora, se você usa a experiência dentro do contexto silencioso, deitado num sofá, à luz de uma música suave, tipo New Age, uma música clássica, numa semi-penumbra, com uma indução no sentido de buscar dentro de si lembranças da sua juventude, e com certeza você vai se deparar com uma experiência totalmente diferente do que a experiência que você terá tomando a mesma substância no lugar no qual se lê inários referentes à Virgem Maria, a Jesus Cristo, à reencarnação, ao pecado, ao bem, etc. Não é verdade? Então, esses 3 fatores hão de ser levados em consideração claramente na hora que se quer, vamos dizer, estudar o que acontece com essa experiência, ou o fenômeno da experiência, que depende, resumidamente, da planta, da pessoa, da sua busca, do seu conteúdo e do contexto no qual ela está sendo usada. Então, eu não vou, vamos dizer, falar sobre isso, porque já foi falado. Não é? Esse fenômeno no sentido de um conteúdo, do conteúdo evidente, não. Eu vou tentar aprofundar e descobrir qual é a fenomenologia mais interna, mais básica. Isto é, se você desse essa planta, ou essas plantas, a ayahuasca principalmente, é um conjunto de pessoas. Um grupo de agnósticos, um grupo de ateu, um grupo de budista, um grupo de taoísta, pessoas que não foram submetidas a nenhuma cultura, nenhuma indoctrinação culturais, pessoas totalmente naturais, pigmeus, pessoas que não têm nenhuma religiosidade expressa e definida. O que aconteceria? O que essas pessoas sentiriam? O que aconteceria dentro delas, basicamente ou essencialmente? Então, essas plantas têm sido chamadas, por diversos autores, de enteógenas. Por quê? Porque elas têm como se fosse o poder de revelar dimensões maiores, abrangentes da realidade. Dimensões que habitualmente não percebemos. Elas conectam verdadeiramente o nosso ser, a nossa cognição com a nossa percepção, tornando alguma coisa una, a nossa subjetividade se calca com essa realidade numa visão superior e precisa, brilhante e magnífica, não é? Despertando em nós o sentido de sagrado. Não é? Enteógeno também porque elas existem dentro de nós, o funcionam do ponto de vista farmacológico, ligando-se a receptor nas nossas membranas neurais, despertando as funções, modulando, desreprimindo os bloqueios cerebrais, ativando áreas cerebrais e colocando elas em comunicação, em contato, área que não habitualmente funciona sincronicamente. Então existe um trabalho de sincronização cerebral, de um lado,
que acontece através, provavelmente, da serotonina, geralmente. Pelo menos é o caso das triptamina, é o caso da jurema, da ayahuasca, da mescalina, do LSD. E também, algumas dessas plantas, como a DMT, da jurema e da triptamina, existe também no organismo em certas áreas, como as áreas hipotalâmicas na pineal. Então, é justo chamar a experiência como um tudo de enteógena, isto é capaz de despertar o divino em nós. A meu ver, esse nome tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, descreve um tanto da fenomenologia, mas nem todo. Outro nome muito usado é do psicointegrador, integrando certas experiências, certos conhecimentos, certas funções mentais. Eu gosto desse nome, acho ele menos, vamos dizer, orientado, né? No sentido do poder das plantas de revelar o divino, porque muitas vezes isso não acontece. Então, existe de uma maneira mais neutra, um nome mais neutro, psicointegrador. Mas, do outro lado, ele implica uma certa integração. E, às vezes, a pessoa não consegue integrar a experiência. Muitas pessoas passam por a experiência é muito forte, e a pessoa não entende nada. Ela entra num estado assim, de alterado de consciência, do qual ela, aparentemente, à primeira vista, naquele momento e nos momentos subsequentes, não consegue integrar aquele momento. Aquele momento passa como se fosse uma experiência muito louca que aconteceu e que aparentemente não se integrou, não a modificou, não a transformou verdadeiramente. Então, psicointegrador, tudo bem, mas às vezes não acontece. Então, também não gosto muito desse nome psicointegrador. Prefiro usar o nome de psicoconector, que me parece que essa substância em geral, conecta como neurotransmissores sinápticos áreas da nossa experiência, visões que nós temos dentro da gente, lembranças, coisas passadas e coisas futuras, conecta uma mente com a outra, quem sabe, nos conecta com níveis mais profundos de percepção de realidade do vivência. Então, psicoconector é um nome mais neutro que é capaz, a meu ver, de descrever melhor o que acontece verdadeiramente. Então, até agora nós diferenciamos, né, o efeito cultural, o efeito das doutrinas sobre o fenômeno, o efeito do tríptico, não é? do conteúdo do sujeito, da planta e do contexto no qual se bebe, como sendo capaz de influenciar o fenômeno como um todo, e nós temos em mente de que essas plantas agem dentro da gente, não é? A nível da nossa fisiologia, de uma maneira, de modo de ainda integrar, de colocar juntos, vamos dizer, experiência, de criar sincinesia. Muitas vezes a gente ouça o som da cor, vê a cor do som, não é? Nesse sentido, conecta-se muitas coisas dentro da gente mesma, nos faz fazer associações e psicoassociações extremamente criativas, gerando um efeito extraordinário, fantástico, que é justamente o efeito dessas plantas psicoativas. Do ponto de vista mais preciso, eu vou detalhar a fenomenologia básica das plantas do poder em 5 grupos de fenômenos. 5 grupos de fenômenos, talvez porque temos 5 desses na mão, talvez porque existe no nosso cérebro 5 áreas, os 5, vamos dizer, unidades essenciais: o cérebro mais antigo, o bulbar, o pontino, o cérebro central, que é o tálamo e hipotálamo, o hemisfério cerebral esquerdo e direito e os lobos frontais, não é? E existe também no nosso corpo áreas principais, como a área do coração, não é? A área da sexualidade, a área da cabeça, não é verdade? E a área da nossa capacidade de manipular, de mexer com as coisas. Então, talvez por conta de tudo isso, e porque a experiência é uma experiência psicossomática de fato, podemos de veras fragmentar ou dividir os fenômenos que acontecem na experiência psicoativa em 5 grupos. O primeiro grupo é um fenômeno que eu chamo de psicossomático, fenômeno psicossomático. É muito comum nos usuários de planta psicoativa de ter mais consciência do seu corpo. Não é? É muito comum nas experiências sentir o corpo, fazer uma viagem no corpo, sentir coisas físicas, né? Suar, sentir o coração bater, sentir a alteração da respiração, sentir uma força correr pelos músculos. A pessoa se torna muito mais corporal, muito mais ciente do seu corpo, do valor do seu corpo, do significado daquele edifício, né? Corporal, que é uma coisa fantástica, maravilhosa, uma obra-prima da natureza, e a pessoa tem consciência dessa beleza, dessa grandeza, que é a perfeição dos nossos corpos, o seu poder, o seu conforto, né? A pessoa se sente dentro de si mesma, com mais ou menos conforto. Mas, em mesmo tempo, a experiência é psicossomática, porque as defesas do ego são muitas vezes transbordadas por essa visão. Essa visão obriga a pessoa a se ver de uma maneira menos egoica, não é?
a levar em consideração o outro. Muitas vezes a lembrança de algo acontecido em família, alguns dias antes, se manifesta de repente, e a pessoa se descobre tendo sido injusta. Naquele tempo a pessoa parecia estar certa e justa, ela estava tudo certo, tudo correto, no seu julgamento, nas suas posturas, e de repente ela vê que não era bem assim, porque a pessoa não estava ouvindo o outro. O outro estava se queixando, estava reclamando, porque não estava sendo ouvido, não tinha um espaço naquele ambiente familiar, não havia um espaço para ele no nosso coração, nas nossas posturas, ele não era considerado. A realização disso à luz dessas plantas é muito comum, e a pessoa então passa por um processo chamado de purgação. A pessoa começa a sentir uma náusea, uma angústia, essa angústia se manifesta como um vômito, e esse vômito bota para fora essas injustiças, essas distorções egóicas, lavando o ser nas suas próprias entranhas. Então esse efeito psicossomático acontece, é muito comum com a ayahuasca. Isso não significa que o vômito, ou a purga que acontece no uso da ayahuasca, tenha sempre uma dimensão reativa, não é? Isto é, correspondendo à revivência de dificuldades, de violência praticada contra nós quando éramos crianças, ou de violência por nós mesmos praticada no nosso dia a dia, ou que seja catártica, no sentido de que estamos eliminando essas angústias, essas ansiedades, esses medos, esses pavores, em relação à morte, em relação a outras coisas. Mas acontece com uma certa frequência. A segunda vez que eu bebi o chá, o vegetal, na união do vegetal naquele tempo, de repente eu comecei a vomitar, me senti me deslocar de mim mesmo, eu me vi vomitando com uns 13, 14 anos de idade, de madrugada, 5 horas da madrugada, saindo do bordel, no qual eu tinha bebido à vontade, era totalmente embriagado, eu vomitei de novo aquela embriaguez. Vomitei de novo aquela embriaguez. Caí de novo, como eu caí naquele tempo. Né? E depois disso eu me senti aliviado, me senti livre de algumas coisas, como se dentro de mim, dentro da minha psique, em camadas mais profundas, existia distorção, existia não é? Sujeira, vamos dizer, existiam as tensões que me incomodavam. Depois disso, notei que nunca mais sonhei com dificuldade de atravessar a rua. Muitas vezes eu sonhava com uma certa dificuldade de atravessar a rua, ou no meu sonho sonhava sendo perseguido por alguém e não conseguia me movimentar, minhas pernas eram pesadas. Isto é, no meu sonho eu me sentia pesada. Depois dessa limpeza, não me senti mais pesado no meu sonho, e quando sonho correndo, corro veloz. Então houve ali alguma limpeza psíquica profunda, acontecendo a nível de ego, ou talvez num nível mais profundo, naquele nível chamado por Nietzsche de essa, que seria uma entidade metafísica mais profunda do que o ego freudiano. Então, isso é o efeito psicossomático, um efeito difícil. Não vamos nos enganar, a experiência psicoativa não é uma experiência fácil, não é experiência para todo mundo, é uma experiência difícil. Não é uma experiência, não é uma análise, uma boa, não é? É por isso que essas plantas não são usadas a doidade por todo mundo, por isso que nunca vai ter um mercado, como tem mercado para os entorpecentes, como cocaína, esse tipo de coisa que vicia e que leva a pessoa a experimentar prazer passageiro. Essas plantas de poder são plantas mestrinas, são plantas que ensinam, são plantas que levam o ser em direção a mais virtude. O segundo grupo de fenômeno, fora esse fenômeno psicossomático, é o fenômeno iluminador noético. Seria um fenômeno ligado com o hemisfério cerebral esquerdo, talvez os lobos frontais. A pessoa começa a perceber o significado dos mitos, o significado dos símbolos. A realidade torna-se simbólica. Existe uma junção entre o mito e o real. O real, desde ser real, concreto, e o mito, desde ser abstrato. Encontra-se a nossa cognição do real, isto é, a nossa visão do real, a nossa percepção do real, com a realidade que supomos existir e que existe, mas que captamos apenas a nossa percepção. Então, existe aqui um casamento mágico, no qual a realidade se torna simbólica, no qual o mito se torna real, não é? E tudo se compreende de uma maneira mais clara, conexões antes nunca feitas se fazem, faz da nossa experiência pregressa, se conecta com as fases atuais. A associação entre conhecimento dispar na nossa mente se fazem, novas conexões se criam, surge uma compreensão criativa, iluminadora. A compreensão à luz dessas plantas aumenta.
a pessoa torna-se um filósofo, um místico, compreende diretamente o significado das coisas, coisa aparentemente sem sentido torna-se cheio de significado, não é verdade? E a experiência se torna poderosa, noética, iluminador. É o segundo conjunto de fenômenos que se encontra na utilização dessas plantas. O terceiro é um fenômeno estético. A natureza se reveste de uma beleza antes nunca vista. Muitas vezes o orvalho, brincando nas flores, não é isso? A luz, a meia luz, não é? Brincando no capim, no gramado, desenha arabesca, desenha padrões de uma beleza inacreditável. Muitas vezes, olhando o chão, apenas pedrinha, padrão se forma maravilhoso, paisagem extraordinária. Não é? Olhando um tapete, surge inúmeros tapetes. Olhando um chão de concreto, aquelas pedrinhas de concreto se destacando, aquelas manchinhas, formam de repente padrões extraordinários. A mente busca se informar, criando e gerando padrões novos, criativos, de uma estética, de uma beleza inacreditável. Vê-se coisas nunca vistas, surge uma luz na nossa consciência que varia de planta para planta. A meu ver, para Jurema, conforme comprovei numa experiência forte que vivenci com Rodrigo e com a ayahuasca, predomina as cores amarela e laranja, puxa para a faixa, vamos dizer, de baixa frequência do espectro luminoso, enquanto que outras plantas como peyote e mescalina, esse tipo de coisa, puxa para os azul, reforça os azul, os verdes e os violetas, enquanto que na ayahuasca eu vejo se reforçar os amarelos, os dourados, não é verdade? Então, essa luz na nossa consciência confere à natureza uma tonalidade, uma riqueza tonal que não se vê normalmente, revela uma beleza antes insuspeitada. A música se faz ouvir em toda a sua intensidade. Cada tom, cada semitom, cada bemol se percebe de uma maneira especial. A música vibra de uma maneira nunca ouvida. Revela-se o significado das sinfonias de Beethoven à luz dessas plantas. Ouça-se o que não se ouvia. Então existe uma revelação estética, sem dúvida nenhuma. Por isso essas plantas são plantas de poder que enobrecem o ser humano, aumenta a sua capacidade de admirar a beleza e grandeza da natureza. O quarto fenômeno é um fenômeno afetivo. Essas plantas abrem amor, bondade no nosso coração. De repente, a pessoa, sob o efeito de uma planta dessa, sente no seu coração abrir-se uma rosa e sente um amor especial por tudo. Da onde esse amor que a nossa colega sente nos usuários dessas plantas, pelas plantas, pela natureza como um todo. A pessoa é tomada de emoção a observar um passarinho, uma flor, a observar a natureza como um todo. Não raro a pessoa abraça uma árvore porque passa a amar esse ser, a árvore, ou então se abraça com a terra, porque entende a terra como parte de si. O amor desabrocha, o amor incondicional, o amor que surge à toa, o amor que surge no peito espontaneamente. Então essa planta mexe com áreas hipotalâmicas, estimula certas áreas epifisárias, auxilia a secreção de certos hormônios e neurotransmissores, e faz com que um sentimento de amor, de relaxamento, de aceitação, de compreensão surja na experiência. Isso faz parte da experiência. E muitas vezes a experiência acontece nessa ordem na qual estou apresentando esses fenômenos. E finalmente, o quinto fenômeno, o quinto grupo de fenômenos é o fenômeno místico. O fenômeno místico não é um fenômeno, vamos dizer, obrigatório no uso dessas plantas. Muitas vezes essas plantas são usadas por tribos indígenas, por exemplo, de uma maneira muito pragmática. Não tem uma união mística surgindo ali, não. Tem apenas a necessidade de se consultar a planta, de se usar a planta para se ampliar a sua consciência, para perceber alguma coisa, para descobrir onde um objeto está escondido, descobrir onde está a caça, descobrir outras coisas desse tipo. Ou então, em outros grupos mais preocupados com teologia e doutrina, e seguir um catecismo, ou se reforçar no seu sistema de crença, nas suas catequeses, decorar as suas rezas, rezar, orar, etc. Mas não há necessariamente nessas atividades
teológica ou nessas atividades consultativas, pragmáticas, o desabrochar do misticismo verdadeiro, que é a transcendência do sujeito e objeto, é a união, a compreensão de que somos um só com tudo isso, que nós não somos um ego, que nós somos um só ser. O tu sou eu, o eu sou tu, e nós é um só. Então isso é a vivência mística que acontece na utilização dessas plantas, a meu ver, com mais frequência com o que acontece na utilização de outras práticas, não é? Porque tem outras práticas diversas, muito tempo, e talvez seja mais fácil, não vou dizer mais fácil, mas mais rápido, chegar a uma vivência mística com a utilização dessas plantas de poder adequadamente do que através de outros caminhos. A vivência mística, vamos dizer, ela se desdobra em três facetas principais. A transcendência do tempo e do espaço. Muitas vezes é comum você ver 4 horas passar como se fosse um segundo. Basta falar com o ayahuasqueira para ter certeza disso, não é? A cerimônia passou, parece que eu bebi agora, o tempo voou, não é? Existe uma distorção do tempo, não é? Que é o começo do fenômeno. Existe também uma lentificação do tempo, às vezes. O tempo assim parece muito lento, quer dizer, passou-se 5 minutos, parece que passou uma eternidade. Ou então o tempo deixa de correr, torna-se eterna. A pessoa se sente uma eternidade. A pessoa se confronta com a grande solidão, sentindo como se fosse um Deus só, eternamente presente, sem sentido essencial, sem porquê, sem motivo, porque sujeito absoluto, sujeito universal, sujeito sem missão, porque um sujeito universal não tem missão, não tem propósito, não tem objetivo. Então a pessoa de repente encontra-se com esse sujeito absoluto e descortina uma grande tristeza, uma grande solidão. Então a experiência muitas vezes ela não é muito fácil. Ela não é muito fácil. E mistério também. Além da transcendência da união, existe um mistério. Por que alguma coisa existe em vez de nada? Ora, por que não tem nada? Por que tem alguma coisa? Porque algo existe, não podia não existir nada? Mas não, tem alguma coisa. Não é? Um mistério. Ninguém vai nunca responder a isso. Não é? Então, essa vivência é a vivência mística proporcionada pela experiência. Resumidamente, do ponto de vista fenomenológico, a utilização das plantas de poder gera em nós uma experiência quíntupla. A experiência psicossomática, a experiência iluminadora e noética, a experiência estética, a experiência afetiva e a experiência mística. E cada um poderá reconhecer nas suas experiências uma ou outra dessas facetas. Às vezes a pessoa passa por uma experiência mais psicossomática, às vezes mais estética, às vezes mais mística, às vezes mais afetiva. Às vezes os 5 fenômenos se manifestam de uma vez só naquela experiência. E às vezes a pessoa vivencia essas experiências somente a expressão de um dos fenômenos. Nunca vai para, vamos dizer, uma vivência mística. Porque ir para essa vivência mística não é só tomar essa planta. Existe com qualquer prática e de qualquer maneira muita prática, muita vontade, muito esforço, muita integração, muito esforço próprio. E vamos então terminar, já que o nosso tempo está se esgotando, a nossa parte, falando um pouco da integração de tudo isso. Como tudo isso se integra? Não é? Receber uma luz não é a mesma coisa que viver essa luz ou aplicar essa luz no seu dia a dia. Então a integração dos conhecimentos espirituais obtidas à luz dessas plantas de poder ou de outra prática qualquer, como muito bem demonstrado, não é? Muito bem demonstrado ao estudo das coletividades religiosas em geral, não é? Uns conseguem demonstrar na sua prática diária o valor das suas doutrinas e esforços, e outros não conseguem, cometendo absurdo, inclusive, mostrando que não conseguem conectar ou integrar as suas realizações espirituais com a sua prática, o seu dia a dia. Então, receber uma luz em qualquer prática não é a mesma coisa que praticá-la no dia a dia, de fazer ela funcionar. Para fazer ela funcionar existe um treino, uma disciplina, um comprometimento, existe coragem, existe o cultivo das virtudes, coragem, firmeza, temperança, prudência, sabedoria. E essa experiência ela não é para todos, porque é uma experiência forte,
ela não é um atalho. A pessoa não vai assim, se deslocar para nível superior de compreensão, não. Ela vai mais rápido. Então, a velocidade com a qual a pessoa está querendo purgar o ego, a velocidade com a qual a pessoa está querendo render o ego, o nome da ayahuasca em Quechua é o vinho dos mortos. Ayahuasca, a bebida dos mortos. Quem beba ayahuasca e realize-se à luz da ayahuasca morreu. Morreu o ego. Está desse mundo e não está. Vive aqui sem viver. O ego murchou, explodiu. A pessoa, como Epictetus, no seu parágrafo 8 do seu livro chamado Manual de Epicteto, diz: não queira e não deseje que as coisas aconteçam como você quer e deseja, mas deseja e quer que elas aconteçam como acontecem mesmo. Então, o caminho do xamã é o mesmo caminho, a mesma via final comum de todos os outros caminhos espirituais. É reconhecer que não somos nada, a não ser um fragmento infinitamente pequeno de um fenômeno extraordinário, e que o nosso dever é reconhecer isso e nos dedicar a esse bem comum. Porque, para mim, o que sobra dessa visão é a compreensão que nós estamos agora na eternidade, que não tem passado e não tem futuro, que nós estamos no momento presente que se desenvolve numa constante transmutação, movida pelo grande fotomotor que eu sou, o nosso Pai Sol, que é o grande fotomotor. Ele que fotometamorfosa as coisas, ele que faz com que as coisas se transformem, se transmutem. Só tem o presente, e para nós seres conscientes, a qualidade do nosso presente depende de nós.